Olá, jovens! Olha aqui nós para mais uma aula de física com o professor Décio. E a professora Deise. Exatamente, né? o Vitor ali, ó, na interpretação, é O isso? grande Vitor, especial aqui com física, né, no primeiro ano, né? Exatamente, aprendendo tudo aqui com a gente já. É isso aí. Bom, Bom, nós vamos para a aula de número 46 já, Décio? isso, a nossa 46. última aula do curso de física aqui. Isso, na unidade 3, não é? Na unidade 3, já estamos terminando mais um curso de física, mas vamos falar hoje sobre uma força. Nós falamos tanto de energia, trabalho, e falamos depois da estática, né? do sólido, dos fluidos, mas nos fluidos também tem uma força, né? Já que a gente falou da força gravitacional, puxa tudo para baixo, vertical e para baixo, que é a força-peso, hoje não falar da outra força que os líquidos exercem sobre os corpos, né, Deise? Isso, exatamente, né? Você que já tomou um banho de lagoa, um banho de piscina, né? Quando você está ali... Ou se já tomou banho algum na vida. Não, então eu tô falando banho chuveiro, né? Falando aquele que você precisa mergulhar, ficar imerso lá na... Justamente. Aí você percebe, né? Na primeira vez que você mergulha, parece que você volta, assim... Parece que tem alguma coisa empurrando, né, Décio? Justamente. Pra fora. E a facilidade de você nadar é devido ao quê, na verdade? Justamente, a gente falou que a pressão dos fluidos, né, exerce sobre o corpo todos, digamos assim, em torno de todo o corpo, em todas as direções, né? Então, nós vamos falar dessa força um pouquinho hoje, né? Exatamente. Então, se liga lá, pessoal, olha só. E para nossa aula de hoje, lembrando ali do pré-requisito, empuxo, certo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Espero que vocês tenham assistido, que vai ajudar na nossa aula, certo? Se assistir, já sabe que isso é uma força, né? Exatamente. E estática dos fluidos, parte 4, que é a nossa última parte, vai falar do princípio de Arquimedes. Justamente, o empuxo, o peso e densidade, que tem a ver com isso, né? E as condições para nadar. Um corpo flutuar precisa, para nadar precisa de flutuar, né? Exato, senão não tem jogo, né? Justamente. Nada. E ali como habilidades nós temos comparar a evolução e a modernização tecnológica com as teorias físicas, interpretar os conceitos de densidade, massa específica e pressão. Isso, e aplicar as duas, né, primeiras leis, no caso de referências aí da fluidos em repouso, que é a lei de Stevens e o princípio de Arquimedes. Exatamente. E olha só, vamos começar aí com o princípio de Arquimedes. O que é empuxo? Então, o empuxo vai estar sendo trabalhado, né, Décio, no princípio de Arquimedes. Parece ser estranho, né? Parece. Empuxo, puxa o quê? Empuxo. Você já percebeu que quando estamos brincando dentro da piscina, temos a incrível sensação de que o que está mergulhado na água fica mais leve? Eu já entrei em piscina, não sei nadar, mas já entrei em piscina, também os banhos de cachoeira, né? Até no mar eu já fui, e eu sinto tenho essa sensação. Desde que chega até o queixo, né? Tudo bem, né? Tá bom, aí passou dali já é um problema já, né? Mas isso ali, todo mundo que já tomou um banho de rio, de piscina, até mesmo de mar, né? Você sente tem essa sensação. Justamente. É o que ocorre realmente aí. Mas por que tal fato ocorre? De ficar mais leve dentro d'água, né? Não é? Então, será mágica? Será mágica? Se for mágica, é matemática. É física. Física. Então não é mágica. Física mágica. Física mágica. Então é física que é o que nós vamos explicar, o porquê que isso ocorre. Porque realmente ocorre, né, Décio? Você tem a sensação, mas é algo que ocorre mesmo e a gente vai explicar isso daí. Isso. Não é mágica. Tal fato ocorre devido à ação de uma força. Exatamente. Então, se nós formos ver tudo é devido à ação de forças, né? O movimento, o movimento variado, o repouso, o movimento circular. Então, quando a gente está trabalhando aí a estática dos fluidos, é a mesma coisa, né? Tem as forças ali atuando, não é? Justamente. Essa força é vertical, assim como a força peso. Isso, direção vertical, né? Só que ela é para cima, enquanto que a força peso é dirigida para baixo, né, Então, Deise? Então ela é dirigida o sentido dela é para cima, a direção vertical, sentido para cima. Sentido para cima. E nós chamamos de empuxo.
Empuxo. Então, da mesma forma que o peso... Não é eu puxo, não, mas empuxo. Empuxo. Da mesma forma que o peso tem direção vertical e sentido para baixo, então o empuxo tem direção vertical e sentido para cima, justamente. Certo? Ah, então fica bacana, né? Quando a gente vê o corpo ali submerso, dá para saber que o empuxo que está agindo tem essa direção e esse sentido. É vetorial, então. É vetorial. É uma força, né? É uma força. Apesar do nome empuxo, né? Assim como peso, é uma força. É uma força. O ar exerce empuxo? Exerce, só que não é suficiente de deslocar a gente, como outros líquidos, né? Por causa da densidade dele, vai ver que tem a ver com a densidade, etc e tal. Quando mergulhamos um objeto em um líquido, verificamos que o líquido exerce sobre o objeto uma força de sustentação que tende a impedir que o objeto afunde no líquido. Exatamente. A gente fala assim do líquido, mas é fluido, na verdade. Por quê? Porque um balão, por exemplo, de gás hélio, que é bem mais leve, pessoal, dá uma olhadinha. O balão, às vezes de festa, tem um pessoal aí vendendo perto de escola, esse negócio. Aquele balão que fica sempre amarrado, porque se você solta ele tchau, vai embora, bye, né? Esse balão tem gás, que não é só o nosso oxigênio, tem gás hélio, né? E aí ele fica mais leve que o ar. Isso. Como o ar é um fluido e esse outro é mais leve, o ar exerce uma força de impulso sobre ele para cima, por isso que ele sobe. Exatamente. Né? Mesmo se opõe à gravidade, porque ele é muito leve. Então tem, só que não é capaz de fazer com que a gente suba, né, Deise? É aquele gás que afina a voz, né? Justamente. Então ele é menos denso, ele vai tender a subir. Certo? Bom, pessoal, vamos continuar, olha só. Então ali, você já deve ter percebido a existência dessa força ao tentar mergulhar na água, uma bola cheia de ar, por exemplo. Tem dificuldade dela ficar lá no fundo, ela sempre sobe, né? É por isso que tem, por exemplo, as boias. Isso, né? Sabendo também. disso, tem-se as boias, os coletes salva-vidas, para que a gente sabe que tem a dificuldade de mergulhar ali. E ficar no fundo, sempre a trazer de volta. Exatamente. Né? Olha lá, ó. Tá mostrando uma pedra tão grande, tão leve, mas quando ela sai de dentro da água, ufa, de repente ficou pesada. Quer dizer, mudou de um fluido, que é a água, para outro fluido, que é o ar. Isso. Aí, a força que o ar exerce é muito menor que a força que o líquido, a água aí, praticamente do rio ou do mar, exerce, né? Exatamente, é isso. E essa força que faz essa diferença, com que a pedra pareça mais leve quando está lá dentro da água, ou em outro líquido, claro, qualquer, nós chamamos de empuxo. Exatamente. Né? E o líquido exerce pressão em todas as direções, nós vimos isso nas aulas passadas, né, Décio? Então, qualquer corpo que esteja aí no líquido tem essa pressão, nós vimos que a pressão ela está relacionada com a profundidade, certo? Quanto mais profundo estiver o objeto, maior pressão vai ser exercida sobre ele, tanto a pressão que nós falamos que é do peso do líquido, quanto a pressão total que você tem que somar com a atmosférica, certo? E a gente viu que essa pressão ela é transmitida a todos os pontos quando você comunica, não é? Esses materiais através de vasos comunicantes. Em torno do corpo, né? Então aí tem um exemplo, o próprio Mac aí tirou essas fotos, belíssimas fotos. Em um recipiente contendo um líquido, se mergulharmos um copo vazio, né, com a boca tampada com cartão, igual ele colocou ali na foto, apenas encostado nela, o cartão não está colado nem nada, só encostou, mas mergulhou, né? Observe que o cartão não se separa do copo, pressionado pelo líquido, quer dizer que o líquido pressiona o cartão. Exato. Se não fosse isso, quando você colocasse lá, o cartão saía simplesmente, não tem nada pressionando ele, porque para colocar tem que segurar com a mão, então ele não vai, o ar não é suficiente para pressionar, né? Colocou ali, olha só o que acontece, né? Então dá para ver essa pressão que é exercida aí na superfície do papel e do copo também, né? Isso. Ok? Mais evidente o papel, porque no ar ele cai, lá dentro da água ele não vai cair, mesmo que no meio do recipiente, né? Isso. Ó, novamente ali, olha no ar, ele já tirou, segurando, né? Isso, aí ele tirou a mão. E aí vê que continua, né? Olha lá. Ele virou o copo, ó, mesmo virando o copo, continua. Exatamente. Certo? E ele, olha só, dentro do líquido. Ele mostrou, né, que mesmo girando o copo, ficando inclinado, o cartãozinho não soltou. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Já está praticamente horizontal, né? O copo,
em relação ao líquido e continua tampando o copo. Olha só, virou o copo todo. Né? Então, olha só, na primeira foto, em relação a essa daí, olha aí, ele mostrando, né, virado mais para cá. Ele viu que, você pode ver que mesmo virando o copo para assim, depois de estar lá dentro d'água, o cartão continua não se soltando. Então ele virou em todas as direções. Isso. Para mostrar que o líquido exerce força nesse cartão em todas as direções. Exatamente, então ele dá para observar, e se você não está acreditando, achando que o professor... Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Talvez você não está acreditando, o professor Mac talvez fez isso só para mostrar, passou uma cola. Faça você em casa. Isso. Coloca o cartão no copo, só apoia. Um cartão, porque é um papel muito fino, ele molha e ele rompe, né? Ele rasga. Então, uma caixa de sapato, por exemplo, um papelão, você corta um pouco maior do que o copo, claro, aí você coloca e você faz a experiência. Aí né? você vai ver, observar, não é? Você pode achar, não, o professor Mac ali, ele aprontou alguma e tal. Entendeu? Só fazer. Só fazer. Ele está mostrando como faz, pronto. Bem devagar, que se você fizer muito rápido, você pode criar uma onda, um negócio, a própria água bater e levantar. Mas então faz devagar, vai girando. Ela está exercendo pressão em todas as partes. Se você fizer rápido, vai acompanhar isso daí, né? Mas às vezes, se ele balançar a mão, ele pode soltar o cartão por causa do... Tem um atrito dele com a água, o copo pode escorregar, então faça devagar. Mas um negocinho aqui, ó, você vai faz girando. Um videozinho, posta, se você quiser, mostra, né? Justamente. Também, dá certinho a experiência, né? Aí, pessoal, o professor Mac realmente fez e agora eu acredito nele. Agora eu acredito nele. Às vezes só ter fé não é suficiente, a física não é só fé, você precisa ter fé, mas vai lá e não, mas vamos provar. Vamos provar esse Galileu disse isso. Arquimedes, pessoal, para ele é só a fé. Ele observava e falava, e todo mundo acreditava. Galileu falou, não, espera aí, não temos que ter só fé. Fé é importante, acredita. O que é fé? É acreditar em algo que você não vê. Isso. Né? Que você não pode... Aí, de repente, Galileu falou, não, espera aí, além da fé, vamos experimentar, vamos fazer a experimentação. Foi ele que introduz um método científico que hoje serve até para as grandezas, só para as partes teóricas, como língua portuguesa, né, pedagogia, mas eles também têm suas teorias que precisam da experimentação. Aí eu falo que o aluno se comporta assim. O que é experimentar? É você ir lá e fazer várias atividades com os alunos para provar a sua teoria pedagógica. É experimentação, é o método científico. Exatamente. Então não é só física, química e biologia que tem método científico, não. Todas as áreas, todas as ciências têm método científico. Até porque para algo ser princípio, né? Princípio fundamental da dinâmica, princípio fundamental da hidrostática, para ser leis que você utiliza na física, ela tem que passar por uma série de métodos, né? Você tem que provar que... Senão é teoria, né? Por exemplo, Big Bang, o início, né? Teoria. Não tem como provar, voltar lá no início. Então, com certeza, deve continuar a teoria por muito tempo. Então, teorias são aquelas que não... Mesmo que você tenha aquela ideia muito precisa sobre o assunto, você não consegue fazer uma experimentação, ela é só teoria. A partir dali, passa a ser uma lei quando você pode. E as leis, elas podem ser refeitas, né, Deise? Não é eternas, né? Às vezes você faz uma certa condição, a pessoa, numa outra condição, a pessoa, opa, espera aí. Não é bem assim. Aí reformula a lei, claro. Bom, vamos lá que eu estou falando muito. Então, empolgado com o nosso última aula do curso de física. Pois é. E ali, olha só, faça você mesmo, você vai conseguir acompanhar isso daí. Portanto, pessoal, o líquido do recipiente exerce uma pressão para cima sobre o cartão. E para baixo também, na parte de cima. Para baixo também. E do lado, quando é do lado, e assim por diante. Né? Ó, tá ali, girando-se cuidadosamente o copo. No interior do líquido, verifica-se que em qualquer posição, o cartão permanecerá pressionado contra a boca do copo. Justamente. Não é? Então, nós temos ali, olha só. Olha lá, só para a gente observar uma posição específica, né? Colocada ali, né? Olha lá, ó, as forças que estão sendo aplicadas. Também, só que a gente prova com o cartão, porque o copo é mais rígido, a gente não percebe. Como o cartão não soltou, a gente provou com o cartão que é verdade, né? Exatamente. E ali, pessoal, um líquido exerce pressão em todas as direções sobre o objeto nele mergulhado. Não é isso? Então ali, olha só, com esse experimento simples... Pressão, só que a força é sempre vertical para cima, né? Exatamente. Então aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tirar aqui, peraí, voltou. Aqui, ó, ele exerce uma pressão para cima, certo? Que tá aqui na força, né? Desce mesmo o sentido da força aqui. E aqui a gente vê que essa pressão, ó, ela é exercida em todas as direções. Fechado?
Considere um objeto mergulhado em um líquido qualquer. Olha bem, está ali. Todo, ele é cilíndrico, então por ser isso ficou fácil, mostrou as forças em todas, né, como se fosse no círculo, né, em torno dele. Isso. E aí, a gente pode observar, você está vendo que essas setinhas, elas têm tamanhos diferentes? Justamente. Ah, é porque é bonitinho, vou colocar em tamanhos diferentes. Não, você vê que no fundo a pressão é maior. Exatamente. Então, o módulo da força aplicada no fundo, ele é maior. Então, como força ela é vetorial, pessoal, tem módulo, direção e sentido. Então, o módulo seria o tamanho. Justamente. Então, a gente está representando ali. Então, certo? o líquido vai exercer forças de pressão em toda a superfície do objeto em contato com ele. Nessa proporção de quanto mais profundo, maior a pressão, então maior a força, já que a área é a mesma, né? O objeto ele é todo ali regular, né? Exatamente. E ali, olha só. Como a pressão aumenta com a profundidade, nós já falamos, demos spoiler, né? As forças exercidas pelo líquido na parte inferior do objeto são maiores do que as forças exercidas na parte superior. Sim. E se distribuem de maneira indicada na figura do slide anterior que a gente viu. Isso, que foi, nós vimos como elas ficaram distribuídas ali, né? Então, nós vimos que no fundo tem uma pressão maior. E como a força é diretamente proporcional à pressão, certo? Então, a gente vai ter as setinhas maiores que o módulo dessa força maior. Já que a área é constante, né? Isso. Para cada ponto. Então, maior pressão, maior força. Exatamente. E ali, pessoal, a resultante dessas forças, portanto, deverá ser dirigida para onde? Para cima, porque as forças maiores estão embaixo empurrando para cima. Mesmo as que estão um pouco do lado, elas estão perpendiculares para cima. Isso. E as de cima são menores. E a gente representa o empuxo que atua no objeto, tendendo a impedir que ele afunde no líquido. Exatamente. Ele tende a afundar, não quer dizer que não vai afundar. Se a força peso for maior, ele vai afundar. Exato. Então, se a pressão na parte superior e inferior do objeto fossem iguais, a resultante seria nula. Isso. Né? Aí não existiria empuxo sobre o objeto. Onde você colocasse, você ficaria. Exatamente. Aí você não poderia nadar também. Né? Como é que um navio ia flutuar, né? Um submarino, né? Se tivesse aquele jogo aí que nós vamos falar um pouquinho depois, como é que ele ficaria embaixo, depois em cima, como é que ele subiria, como é que ele desceria, né, Décio? Corretíssimo. Então, o empuxo está aí envolvido. E pelo princípio, pessoal, de Arquimedes, lembrando ali, olha só, todo objeto mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima, igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. Isso, olha só. Pessoal, igual ao peso do líquido deslocado, não igual ao peso do objeto, não. É o peso do líquido que é deslocado, certo? Você coloca o objeto, o que vai acontecer, né? Isso você pode fazer em casa, acho que todo mundo já fez, por exemplo, você está ali na pia. Aí você mergulha ali uma certa quantidade de roupas, por exemplo, com a sua mão tudo junto, você vê que o nível do líquido sobe, né, Décio? Isso. Então, se você pegar qualquer objeto, uma bola mesmo, aquelas bolas de leite que chama, né? Tentar mergulhar, você vai ver que você vai deslocar uma certa coluna de líquido. Não é isso? O que vai acontecer? Tu tá mergulhando ali, eu tenho uma força que está sendo exercida na direção vertical, em sentido para cima, nesse objeto, que é o empuxo, certo? E nós vamos ver que ao fazer isso, eu vou estar deslocando uma certa quantidade de líquido. Como tem uma massa multiplicado pelo valor de G, então é o peso do líquido. A gente sabe que os navios ou barcos maiores têm uma linha desenhada, chama linha d'água. Até porque ali também é o equilíbrio, né? Sim. Claro que um barco menor tem uma linha mais baixa que um navio, por exemplo. Porque o navio afunda um pouco mais porque ele é maior. Isso. Mas mesmo assim, a quantidade que ele desloca ao peso do líquido deslocado. Claro que no mar, por exemplo, tem como você perceber, igual percebeu quando você falou do exemplo de colocar a mão com roupa. Porque não dá, né? No mar vai ser uma coisa mínima, mas desloca de qualquer maneira. Exatamente. É certo? Isso? Bom, pessoal, vamos continuar, lá, então. Olha só. Enunciamos ali, como está escrito, o princípio de Arquimedes. Vamos continuar, volta lá. E ali, olha só, então o empuxo para a gente mostrar o que foi enunciado anteriormente, né, Décio? Então tá ali, ó.
o impulso que atua em um objeto é tanto maior quanto maior a quantidade do líquido deslocado que ele desloca, né? Então, no primeiro deslocou um pouquinho, menos da metade. No segundo, quase, digamos, mais de 80%. E já no terceiro exemplo, ele deslocou toda a quantidade do corpo, porque todo o corpo está mergulhado. Exatamente. Olha como é que foi subindo o nível, né? O nível no recipiente é o mesmo recipiente, o mesmo objeto. Isso. Então, no primeiro momento, ele estava ali. Depois, quando você viu que quando afundou tudo com a mão, desconsiderando aí o tamanho da mão, claro, né? Só o do objeto, a mão é só para representar uma força, aí ele preencheu o líquido todo, que é aquela quantidade dele, né? Exatamente. Então, ali podemos observar que o empuxo é maior quanto maior esse líquido que é deslocado, Justamente. né? Ou seja, está relacionado ao peso desse líquido deslocado aí. Do peso da quantidade de líquido deslocado. Exatamente. Aí não importa o peso do corpo, na verdade. Portanto, pessoal, essa experiência nos mostra que, vamos lá, o valor do empuxo ele é igual ao peso do líquido deslocado. E a gente vai utilizar as leis de Newton, certo? Para poder mostrar isso daí. E poderemos chegar a esse mesmo resultado para o cálculo do empuxo, utilizando as leis. Mas lembrando que Arquimedes, aí, muito antes de Newton, 2000 anos antes de Newton, é que descobriu isso. Exatamente. Tem até uma brincadeira, né, sobre o negócio da eureka. Eureka em grego quer dizer descobrir, né? Achei. Descobri. Exatamente. Sabe a história, o que é, Deise? Do Arquimedes, é? Eu ouvi falar já. Já? Bora contar pro pessoal. Então vamos, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Hein, pessoal, dá uma olhadinha aqui um pouquinho. Então, é o seguinte. Olha aí, então, um pouquinho, olha aqui. O que aconteceu? O rei, onde o Arquimedes estava, né, grego, né? Era cidade-estado, tinha um rei, né? O rei desconfiava que os ouríveros estavam pegando ouro do rei, construindo joias e roubando do rei. Ao vendedor, né? Claro. Só que os caras eram os caras que trabalhavam fazer as joias do palácio, né? Aí Arquimedes era um dos filósofos que trabalhava para o rei. Então, chegou um dia, o rei contou para Arquimedes, né? E Arquimedes ficou pensando, né? Como é que ele fazia? Segundo a história, ele estava tomando banho, né? Naquelas piscinas que tinha, na época tinha aquelas piscinas no chão lá assim e tal. E ele percebeu que conforme uma pessoa ou outra pessoa entrava, a quantidade de água transbordava era diferente. Sim. Aí o Arquimedes sai correndo, segundo nu, pela rua, segundo a história, não sei se é verdade. Isso que... Gritando, eureka! É porque você estava tomando banho e estava nu, né? Claro, né? E aquelas salas termais lá eram praticamente no meio da praça, lá, um lugar assim, não era fechado igual numa sauna, nem nada disso. Se ele sai correndo, gritando, eureka, eureka, quer dizer, encontrei a resposta. Aí ele vai para casa e chega lá e chama o rei e fala, agora vou mostrar para o senhor que os ouríveis estão roubando do senhor, né? Vossa Alteza, né? Vossa Alteza. Aí ele chega lá, pega uma coroa do rei, a coroa que fizeram para o rei, coloca numa balança e coloca uma quantidade de prata em equilíbrio. Nós já vimos aqui que se você tem uma massa aqui e outra aqui em equilíbrio, tem o mesmo peso. Exato. Correto? Exato. Pegou uma quantidade de ouro e também colocou na balança, junto com a coroa. Isso. Então provou que a coroa, o ouro e a prata que tinha ali, todos tinham o mesmo peso. Aí ele pega 3 recipientes, certo? Põe uma marquinha bonitinha lá no recipiente e coloca a coroa em um, a prata no outro e o ouro no outro. E aí ele percebe que a quantidade que deslocou de ouro, prata e a coroa ficou no meio. Como a prata era muito baratinho, o que ele provou? Que a coroa era feita de prata e ouro. Misturado. E não só de ouro. E aí é claro que os ouríveos perderam a cabeça, né? Que naquele tempo era assim, né? Com certeza, roubando do rei, né? Roubando do rei. E eles estavam ficando ricos, por isso que descobriram que os ouríveos estavam ficando ricos, mais do normal. Eles já recebiam uma quantidade de ouro, mas aí como estava roubando do rei... Bom, essa é a história, então. Essa é a história. Mostrou, então, que a densidade, o tipo que os corpos, o volume que eles ocupam era diferente, né? Pela figura lá, pessoal, olha só, vamos dar uma olhadinha ali. Então, na figura aqui, deixa eu só voltar rapidinho, a gente pode perceber isso, né, Décio? Olha só, deixa eu voltar aqui a figura aqui. Ó, então, ali,
para ser a última figura seria o ouro, né? Aqui Isso. A primeira figura seria a prata e ali no meio seria a mistura dos dois. Então seria ele a coroa mostrou, que estava... Isso, ele mostrou que através do peso do líquido deslocado estava se misturando dois materiais ao invés de um, usando física, olha aí. Aí o rei não teve dúvida que estavam roubando dele, né? Pois é. Vamos ver as condições para um objeto flutuar em líquido? Bom, a gente já falou que densidade já foi colocado importante. aí. Então, o objeto é introduzido em um líquido de modo que fique totalmente mergulhado. Exatamente. Né? Aí, pessoal, em seguida é abandonado as forças que estarão atuando sobre ele. Então, eu coloquei lá, né? Deixou o corpo lá. Abandonou. Justamente. Certo? Então, vamos ver as forças que estão atuando. Nós temos aí seu próprio peso, claro que esse objeto tem uma massa, né, Décio? Aí tem a gravidade agindo, então tem exatamente. peso, massa vezes gravidade. E o empuxo, que é o E, exercido pelo líquido, aí já é a força exercida... A gente tem a força exercida pelo objeto e a força exercida pelo líquido no objeto. No objeto. Certo? Então a gente tem aí. E vamos analisar 3 situações. Vamos lá. Certo? A gente até colocou na figura lá, vamos dar uma analisada. Primeira situação. O valor do empuxo será menor que o peso do objeto, ou seja, o peso do objeto vai ser maior do que a força que o líquido está exercendo sobre ele, né? Então vamos ver, olha só, está até representado pela setinha. Onde o peso é maior que o empuxo. Essa é uma situação, pode acontecer. Você pega uma esfera de ferro, coloca na água, ela afunda. Pega uma esfera oca, ela já pode não afundar. Justamente. Exatamente. Então... Nesse caso, empuxo menor que o peso, certo? E como o empuxo é menor que o peso, o corpo... afunda. Porque o peso é maior, vai para o sentido... A aceleração no sentido da força resultante. P menos E vai ter uma força para baixo, portanto ele vai afundar. Vai ter velocidade, velocidade, a aceleração na gravidade vai fazer ele afundar. Então, como está representado ali no desenho. Vamos ver a segunda situação. O valor do empuxo será igual ao peso do objeto. Ou seja, o peso do objeto será igual à força que o líquido daquele empuxo ali, exerce sobre ele, né? Então, olha só, botaram até um submarino. Tipo o submarino quando está lá, né? O submarino pode fazer os 3. Nem na superfície, nem no fundo do mar. Então, ele quer andar ali no mar direitinho, planar ou ficar paradinho ali. Então, depende, sendo igual, claro que onde ficar, onde ele estiver, ele vai ficar, né? Ele não vai nem afundar. Isso, é o equilíbrio. Está em equilíbrio ali. Ele pode estar força resultante zero. Exatamente. Força resultante é zero aí. Quer dizer que na vertical não haverá movimento. Pode haver na horizontal, no caso do submarino, mas não haverá na vertical. Nem vai afundar, nem vai subir. Ele pode estar lá com uma certa velocidade, pode ser uma velocidadezinha constante, certo? Pode, mas na horizontal, né? Não vai ter na vertical. E ali, como o empuxo é igual ao peso, o corpo permanece em equilíbrio. Em equilíbrio vertical. Certo? Vamos deixar bem claro assim, né? Somatória das forças que está agindo ali é nula, então a gente tem que o peso do corpo é igual ao empuxo, né? Que é a força que o líquido está exercendo nele ali. Vamos para a terceira situação? Olha só. Já perceberam que é quando o empuxo é maior, né? Já exatamente. Os dois, né? Menor, igual, agora falta o maior. E que na figura vai ficar assim. Isso. Aí quer dizer que a força maior para cima, ele vai subir. É igual a bola. Você pega a bola de vôlei, por exemplo, tá brincando na água, você afunda lá, ela volta para cima. Eu vi dessa uma vez, acho que eles... você sabe assim que o pessoal vamos colocar assim os importados, né? Que você pega de fora, você compra e tudo mais ali. Eu vi um dispositivo bacana que é para criança. Como é que é? Uma pulseira, que ela fica aqui, certo? Uma pulseira no formato de uma boia. Se a criança cair e ela não conseguir voltar, ela puxa o cordãozinho, esse negócio infla de ar e a criança... sobe. Vai subir, com certeza. Então é um dispositivo aí bem bacana, né? Isso daí eu vi se for só um subir só o braço. Tô brincando. Aí eu vi no site, esse site que tem da China, né? E tudo mais, então achei bem interessante. Tem que ser uma criança que mais ou menos sabe um pouco de nadar para não ter tanto medo. Se não souber nada, ela pode ficar apavorada e não puxar a cordinha. Exatamente, então tem que educar, né? Ela puxar a cordinha. A gente pode colocar naquela situação ali, o empuxo, quando ele puxa ali, vai ser maior, ele vai subir. Exatamente, então tá ali, ó, maior. Legal, Deise. Você está muito tecnológica e atual, moderna. E ali, como o empuxo é maior que o peso, o corpo sobe em direção à superfície. É bacana, eu gostei daquele negocinho lá. Quem não sabe nadar, que eu vi ele. Acho que você, por essa preocupação sua de não saber nadar, né? Não, eu estava
tava só assistindo pois vídeos, mas fica... uns vídeos do Instagram lá, eu fui e vi, olha que interessante, legal, gostei né? também, muito então, bom. mostra essa situação. Então, se a força que o líquido exerce sobre o objeto é maior, né? Então, a gente sabe que o corpo vai ficar ali, olha só, imerso, né? Exatamente. Importante, vamos lá. Quando temos objetos flutuando, o impulso será igual ao líquido deslocado pelo objeto. Né? Exatamente. Olha sempre. lá, ó. O impulso é igual ao tanto que desloca. Aquela parte de baixo ali, né, Deise? Esse tanto aqui, mais ou menos esse tanto aqui, ó. Isso aqui, tinha líquido aqui antes. Tinha, eu tava com claro que esse líquido deve ter vindo para cá, né? Mas essa quantidade que é importante, né, Deise? Isso, exatamente. Essa quantidade que deslocou. Certo? Aí está representado aí pelo desenho, quando está em equilíbrio, nesse caso, mesmo flutuando, o impulso é igual ao peso. Exato. Mesmo nesse caso, porque está flutuando, né? Isso. E ali, olha só, vamos falar, então, a gente sabe que tem a ver com a densidade, então vamos falar aqui, né, Décio? Coloca-se pelo princípio de Arquimedes também, e a gente vai definir... é que peso do líquido... Deslocado, que é igual ao impulso. Então, vamos descobrir e o peso como encontrar massa vezes gravidade. Então, a gente coloca só aqui, que, olha só. Massa deslocada do líquido, a gente pode trabalhar com densidade do líquido, né, Deise? Porque, na verdade, o corpo desloca, em cada líquido desloca uma quantidade diferente. Exatamente. Que depende de uma coisa chamada densidade. Sabe que massa é o quê? Né? A densidade é massa ou volume. Falou de volume deslocado, o peso do líquido deve estar a ver com volume. Exatamente. Né? E ali, olha só, E é o impulso, massa do líquido que é a força. Deslocado e aceleração. Na verdade, a gente não trabalha essa equação desse jeito com massa. A gente trabalha com volume, né? Só que... E a densidade do corpo. É só a gente lembrar vai trabalhar depois com massa específica, né, Deise? Massa, volume, só pra gente lembrar aqui, não é? Praticamente trabalha com massa específica, que aí você vai... Qualquer líquido você vai saber, né? Isso. E ali, olha só, a densidade do líquido. E o volume do líquido deslocado. Exatamente. Então, olha só, fazendo uma substituição ali... E o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo. Mais fácil medir o volume que eu medir a massa do corpo, né, Deise? Isso. Porque como o líquido ele vai assumir a forma do corpo que está contendo ali, né? Então fica mais fácil. Você pega as 3 dimensões e calcula o volume. Corretíssimo. Ou tipo lá, você vê a geometria do material. Lembrando que a massa é a densidade, que é a massa específica, a densidade do líquido, a massa específica dele, né? E o volume deslocado. Então, olha só, a massa, densidade vezes volume, o impulso é o peso do líquido, vamos só substituir, olha só como é que vai ficar. Então, na verdade, essa equação é mais utilizada. Lembrando que se deu a massa, você também sabe. Exato. Né? Agora, se ele dá a densidade e volume, você vai por aqui. Justamente, mas densidade do líquido e não do material. Exatamente. Então, do corpo líquido, que está lá, do líquido onde o corpo está. Apesar de ser a parte igual ao volume ou peso deslocado do líquido pelo corpo. Então, tem a ver com o líquido. Pronto, né? Exatamente. E notamos que, olha só, a gente nota que o valor do impulso será tanto maior quanto maior for o volume do líquido deslocado e quanto maior for a densidade desse líquido também. Não é isso? É. O peso do corpo é dado, então, por... Tá aí, olha só. Peso do corpo, volume do corpo e gravidade. Né? Então, a gente tem a densidade. Se você precisar, ali, quiser encontrar, né? Então, aqui a densidade do corpo. Agora tem a ver com o corpo, isso aí. Exatamente. Curiosidade. Olha só, desce no mar, tem água salgada pra caramba, maior que a densidade da água doce. Exatamente. Então lá a densidade do mar é maior. É muito mais fácil você boiar no mar, mesmo sem saber, não é necessário saber nadar. Tem facilidade desde o que no rio. O rio, se brincar, se não souber nadar, você não consegue, não. Exatamente. E no mar você consegue. Ó, tá ali o valor, né, só pra gente... A água do rio, né, é 1, e a água do mar é 0,3. Isso. Em resumo, Décio, olha só. Se a densidade do líquido é menor que a densidade do corpo, o impulso é menor que o peso, que um tem a ver com o outro. Tá relacionado, o corpo vai afundar no líquido. Isso, é diretamente proporcional, né? Justamente, essa relação. Ou... Se ali, olha só, a densidade do líquido for igual à densidade do corpo, o impulso vai ser igual ao peso do líquido. Isso. O corpo estará em equilíbrio quando estiver totalmente mergulhado no líquido. E tem a última também, né? Olha só, menor igual... Vai ter o maior, né? Exatamente. Se for maior, com certeza,
Vai atingir a superfície e vai ficar parcialmente mergulhado. No caso da bola que a gente falou cheia de ar, você coloca, ela sempre flutua, né? Ó, então aqui só para a gente diferenciar, o empuxo, que é a força que o líquido exerce sobre o corpo, depende da densidade do líquido, certo? Do volume deslocado. Do volume deslocado e da gravidade. Já o peso, né, Décio, do corpo, que está lá imerso no líquido e sofrendo essa força, o peso dele, a densidade dele, corpo, o volume do corpo e o valor de G. Então, tem essa diferença. Se estiver em equilíbrio, eu posso dizer que eles são iguais, eu posso fazer uma relação entre eles, né? Claro, Exato. se precisar. Bom, olha só, vamos ver esse exemplozinho aí, ó. Duas esferas de mesmo volume, só que uma é oca e outra é maciça, tem o mesmo volume, mas uma é oca e a outra é maciça. São totalmente mergulhadas num reservatório cheio de água. O que é verdadeiro afirmar? Que a força de empuxo é maior na esfera oca que na esfera maciça. Ou que a força do empuxo é maior na esfera maciça que na esfera oca. Ou a força de empuxo na esfera oca é igual à força de empuxo na esfera maciça. Ah, temos também a força de empuxo será maior na esfera que estiver maior profundidade e a força de impulso será maior na esfera que estiver mais próxima da superfície. Então vamos dar uma olhada. A gente sabe que o volume é igual, né, Décio? Aqui, justamente. Ó. O impulso depende do volume. Depende do volume. O impulso depende do volume do líquido deslocado pelo corpo, não é isso? E da densidade do líquido, né? Como o líquido é o mesmo, é água ali, né? E as esferas possuem o mesmo volume, mas estão mergulhadas no mesmo líquido. Então, olha só. O impulso é o mesmo. O impulso é o mesmo, certo? A questão é que uma pode afundar ou não, porque o peso é diferente. Exatamente, o peso é diferente. O peso é diferente. Pode ser que não afunde, mas a maciça, a gente sabe que ela vai afundar. Porque ela tem uma massa maior, não é? Lembrando tem uma aqui, massa ó, maior, peso, porque a oca não tem a mesma massa. Da densidade do corpo, do volume do corpo e do valor de G. E a massa é a relação da densidade com o volume. Massa do corpo, valor de G. Justamente. Então, na maciça tem mais metal, claro que vai ter uma massa maior. Aí sim. Certeza. Mas o impulso é o mesmo, porque o impulso depende só do volume, né? E tem o mesmo volume, então. Né? Então, cuidado com a pegadinha. E elas estavam todas dentro da água, não estava parcialmente dentro da água. Ela fala que elas estão mergulhadas. Olha só, vamos só prestar bastante atenção. Ó, tá aqui, ó. São totalmente mergulhadas, quer dizer, as duas estão totalmente. Se por acaso uma estivesse flutuando, né? Aí sim. Bom, vamos para outro exemplo, olha só. Isso aí é bacana, né? Depende do impulso, depende do volume. Olha aqui nesse caso, ó. Duas esferas de ouro, uma maciça e outra oca, de mesmo peso, estão totalmente submersas em um líquido. A respeito do que foi exposto, marque as opções verdadeiras. As esferas possuem agora não diz que é o mesmo volume, não. Falou que elas têm o mesmo peso. O mesmo peso. A esfera maciça é em tamanho bem menor que a oca. Os impulsos agentes na esfera são iguais. Vamos ver aqui. O impulso sobre a esfera maciça é menor do que sobre a oca. Ambas podem vir a flutuar na água. A flutuação é possível para a esfera oca apenas e nada se pode afirmar sem conhecer a qualidade do ouro utilizado nas esferas. Some os itens aqui, pessoal. Então, se a gente for analisar aqui, olha só. Não se usa mais esse tipo de questão, mas antigamente usava, né? Ó, a esfera maciça em tamanho, ela pode ser bem menor que a oca, porque não fala do volume, né, Décio? Justamente, aqui. Mas como tem o mesmo peso, com certeza a oca vai ter tem que ser maior, exatamente, porque vai ter o mesmo peso, então... Então não possui volumes iguais, não. Então aqui, ó, já tira aqui e já tira aqui também, que o volume depende da dimensão, certo? Os impulsos dependem. Aqui, olha só, então o impulso sobre a esfera maciça é menor do que sobre a oca, porque o volume dela é maior, né? Justamente. Então essa aqui, ó, ambas podem vir a flutuar, não vai rolar, flutuar, é maciça. O ouro, né? O ouro tem uma densidade maior que a água, né? Não é capaz de... Então aqui, olha só, e aqui, como essa aqui não vai rolar, essa vai, né? Porque é possível, não está dizendo que vai ser, depende do tanto que ela vai ficar oca, né? E aqui nada se pode afirmar... Qualidade de ouro, qualquer que seja o ouro, com qualquer qualidade, ele tem uma densidade maior que da água. Exatamente, então fica 42. E aqui, para fechar, olha só, o ovo está no fundo de uma jarra de água pura e adiciona-se aos poucos pequenas quantidades de sal. Num determinado momento, o ovo sobe e fica flutuando. Sendo a densidade da solução salgada D0 e a densidade do ovo DA, a densidade da água pura, podemos dizer que... Vamos ver exemplo? Olha só. Tem até um efeito aí. Tem um efeitozinho, aí você coloca ali, tá no fundo,
certo? Se ele está no fundo, ele tem ali uma densidade maior. Que água pura. Começa a colocar sal, o que acontece? Ao colocar sal, vamos lá, olha o salzinho entrando ali. O ovo sobe até ficar... Flutuando, viu? Olha lá. Olha aí. Ali, então, quer dizer que a densidade do ovo é menor que a densidade da água com sal. Justamente. Logo, a densidade aqui, ó, da água com sal é menor que, nesse caso, que a densidade do ovo, né? E a densidade da solução. E a densidade da solução. Então, a gente fica com a letra C. Justamente. Aí, ali, a gente analisou por densidade, né, Décio? Então, vem cá com nós, pessoal, olha só. Então, ali, para a gente poder analisar a questão do impulso, tem que ver o volume, certo? Densidade, a densidade do líquido. E o peso também está relacionado do corpo, à massa. Tudinho. Se tiverem mesmo volumes, impulso igual. Agora, em relação a que afunda ou não, você tem que ver a densidade, não é isso? Justamente. Bom, vai ter um resumex daqui a pouco. Vai ter um resumex daqui a pouco. A gente volta aí fazendo, né? Justamente. Até mais.